bem-vindos ao Gente que Pode, o podcast que quer dar voz à diversidade. Meu nome é Heloise Guion, estou aqui com as duas outras idealizadoras desse projeto. Juliana Golardins. Vânia Ferreira. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que são as fases do sofrimento pós-diagnóstico. E para isso nós chamamos uma convidada super especial, nós ficamos muito felizes por ela aceitar o nosso convite. O nome dela é Renata Nascimento, ela tem 35 anos, ela é proprietária da Estética Renata Nascimento. Ela é mãe do Ramon, de 15 anos, e da Eterna Valentina, que tinha trissomia do cromossomo 21 e que viveu quase 4 anos transformando as vidas, que tocou de uma forma extraordinária. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje, Renata. Obrigada a vocês pelo convite. Agradeço, estou muito feliz, honrada por participar aqui com vocês desse projeto, né? E falar um pouco da minha vivência com a Valentina, que foi uma questão muito especial na minha vida. Muito feliz por você estar aqui hoje conosco. E me conta uma coisa, em que momento você descobriu? Foi ainda na gestação ou no nascimento da Valen que você descobriu sobre o diagnóstico da trissomia do 21? Sobre o diagnóstico, eu descobri somente no nascimento. A doutora veio e perguntou se eu tinha feito todos os exames e eu respondi que sim, mas identifiquei que tinha algo ali diferente. Então, ela saiu da sala, depois quando ela voltou, ela falou para mim: mãe, nós achamos que a Valentina é uma criança especial e tem síndrome de Down, mas pelas características, mas nós vamos fazer o cariótipo para ter uma certeza do diagnóstico. E ali, naquele momento, eu já não sabia nem mais o que fazer. Mas você achou a maneira com que ela falou esse diagnóstico para você, que ela abordou o tema, você achou que foi uma forma tranquila, que ela foi humanizada nessa comunicação? Ou você sentiu que ela poderia ter abordado de uma outra forma? Eu acho que ela poderia ter abordado de uma outra forma, porque é uma notícia bem, assim, sensível, né? A gente fica ali sensível, é uma notícia muito, como fala? Muito importante ao se dar. Então, eu senti uma insensibilidade, porque da forma que ela falou, foi... a gente acha que ela tem, mas fica tranquila, As crianças com síndrome de Down faz tudo e a gente tem psicólogo aqui para te auxiliar, e foi dessa forma. Renata, a gente tem abordado muito essa questão do tema da comunicação de más notícias, e você com seu relato fala justamente da importância do modo de transmitir essa informação. Mas hoje a gente quer explorar uma vertente um pouquinho além, né? Que é justamente esse sofrimento após o diagnóstico. E existe um modelo dentro do luto, tá? Então, é um modelo desenvolvido por uma pesquisadora que chama Kubler-Ross, e ela estudava pessoas que estavam próximas à morte, né? E aí depois a gente pensa muito no enfrentamento das famílias após esse luto. E aí ela tem um modelo, até tem uma cola aqui para não esquecer de nenhuma fase. Ela fala de algumas fases diferentes frente ao recebimento dessa notícia. E elas são variáveis em relação ao tempo, em relação à ordem, em relação à vivência. Então, às vezes, cada membro da família vai estar num momento de sofrimento desses estágios. Mas eu vou falar os estágios aqui para você falar um pouquinho se você passou por algum deles. Sim. E como que foi isso, né? Então, ela fala da fase de negação, né? Que é aquela em que a gente, trazendo para o nosso universo, né? Tem muito aquela coisa de não acreditar no diagnóstico ou não aceitar o diagnóstico, né? Nem não acreditar, e às vezes isso é até subconsciente. Uhum. Tem a fase da raiva, por que eu, por que minha filha, por que minha família. Tem a fase da depressão, né? Então, o meu mundo perdeu a cor, o sofrimento é muito grande, eu não consigo sair, não vejo saída. Tem a fase da barganha, que é aquela fase assim, se eu fizer tudo
tudo certinho pelo meu filho, ou pelas terapias, ou o que for, vai curar, isso vai passar. Até que se chegue, então, na última fase, que é a fase realmente da aceitação. Eu estou propondo um modelo de luto para a gente falar um pouco sobre essas fases de sofrimento, justamente porque, tá bom, ninguém morreu neste momento do diagnóstico, mas a gente tem sim um luto por aquele filho que é idealizado assim que você tem a notícia de que, né, a família está gestante. Sim. Existe, né, assim, expectativas que são criadas, uma idealização. Então, aquele filho idealizado, ele realmente não existe mais. Então, essas fases de sofrimento até a aceitação do filho real, elas são muito delicadas. Sim. E aí eu queria saber de você. Você passou por alguma dessas fases? Como foi a sua experiência? Passar por alguma dessas fases, eu acredito que não tive essas fases específicas, assim, que você citou. Mas o meu grande medo era a questão de como que eu vou cuidar dela. Não questionei a Deus, não fiquei com raiva, não neguei, não fiquei envergonhada, nada disso. A minha única questão foi: como que eu vou cuidar? Meu Deus, como que eu vou fazer daqui pra frente? O que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que começar? Ela nasceu com o diagnóstico de síndrome de Down, 5 dias depois, cardiopata. Tipo, como que eu vou cuidar? O que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que começar? As pessoas vão olhar pra ela como? Ela é síndrome de Down e negra. Que é diferente, a gente vê um síndrome de Down, assim, negro, né? Então, essa foi a minha questão. Foi um medo de como que eu tinha que cuidar. Porque eu sabia que era muito sensível, né? O cuidado, tudo. Eu sabia que teria que ter terapias, mas eu não sabia que eram tão intensas. Não tinha noção de como seria. Eu sabia que tinha que ter terapias, mas eu não sabia que seriam da forma que foi. Não sabia que eles eram hipotônicos, não sabia nada disso. Então, essa questão me assustou um pouco, né, da intensidade das terapias. Mas a questão do diagnóstico, assim, logo quando eu soube, foi mesmo a questão do medo de como cuidar. É uma insegurança quanto ao futuro. Isso, quanto ao futuro. Como que veriam ela, não sentir vergonha, não sentir raiva, não questionei a Deus, simplesmente eu soube do diagnóstico e fiquei me perguntando, mas como isso aconteceu? Porque como não deu em nenhum exame? Não perguntei o porquê comigo também, não perguntei, eu simplesmente tive somente esses questionamentos comigo mesmo, mas assim, a insegurança e a questão de por que não deu no resultado do exame, por que eu não soube antes? E o Renata, é interessante ver você falar, porque a impressão que a gente tem, né, Ju, é que ela conseguiu pular essas fases. E é muito difícil. Eu e a Elo, a gente pode falar isso com propriedade, porque quando a gente recebe o diagnóstico, por exemplo, eu sempre fui muito moleca, né? As pessoas falam até hoje. Então, quando eu fiquei grávida, eu pensava já, poxa, jogar futebol, comprar bicicleta, é exatamente aquele filho projetado na nossa mente. Aí, quando vem o diagnóstico, você fala... Mesmo que você não saiba qual vai ser a funcionalidade dessa criança, mas você já pensa assim... E agora o futebol? E agora a bicicleta? Então, a maioria das mães, das famílias, passam por essas fases do luto mesmo, sofrem mesmo. E aí, é legal que você... de uma certa forma, eu imagino que não foi fácil para você, mas ver... Você conseguiu passar direto para o que a gente chama de uma fase de aceitação, né? Eu cheguei e eu demorei muito para chegar nessa fase de aceitação. Mas quando eu cheguei foi libertador, né? Porque você poder olhar e falar bem assim, tá aqui. Foi o que você fez de cara, tá aqui. O que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? Exatamente. Estar aqui, a situação é essa, a realidade é essa, e eu vou caminhar assim. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Da forma que tiver que se desenvolver, vai se desenvolver. É o que a gente chama de fase da aceitação. E é muito legal que você tenha conseguido, em pouco tempo, pular para essa fase. Sim, eu
pensava assim na questão que vocês falaram, eu vou fazer de tudo certinho para que cure. Não, o meu pensamento não era esse. O meu pensamento era, a minha filha pode ser o que ela quiser ser. Eu vou fazer de tudo para que ela consiga viver da melhor forma. Era isso. Ela vai conseguir fazer tudo que ela quiser fazer. Eu vou criar ela para ter a independência dela. Então, no meu pensamento era assim. Eu pensava literalmente assim, Deus, o que eu tenho que fazer para que ela evolua, para que ela faça, e simplesmente eu seguia. Acordava, fazia o que tinha que fazer e seguia. Tinha dias cansativos, sim. Muitos. Tinha dias de choro, sim. Tinha. Mas eram muito gratificantes porque eu via a evolução dela. Então, pouco tempo, mas eu vi. Para você não houve essa quebra de expectativas, então, quando você recebeu o diagnóstico, você nem pensou nisso, você já foi, assim, para uma fase do que eu tenho que fazer e desse sentimento, pelo que você fala, de medo de não ser o suficiente. Sim. Né? Medo de não conseguir fazer tudo para ela, então eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer e eu preciso saber porque a minha filha precisa disso. Então, você se vê mais neste sentimento do que numa quebra de expectativas de... Nossa, eu pensei que agora eu ia sair da maternidade com a minha filha, ia receber as visitas e estava tudo certo. E agora eu tenho que procurar um profissional, Para você não houve esse sentimento? Não teve esse sentimento. Não teve, porque eu literalmente só olhava para ela e falava, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que cuidar? E aí eu lembro que quando a gente chegou com ela em casa, e aí a gente soube da questão da cardiopatia. Aí isso me assustou muito. Porque uma criança especial, ok, né? A gente vai fazer de tudo para cuidar. Uma criança especial cardiopata, meu Deus, como que eu vou fazer? Ainda que o médico falou, vamos acompanhar, ela tem sopro, pode ser que feche, pode ser que tenha que tomar remédio, pode ser que tenha que fazer uma cirurgia. Aí isso que foi para mim, isso balançou muito. A síndrome de Down em si não foi o que mexeu assim comigo. Foi a questão da cardiopatia. E aí, nesse momento, você começou a sentir, de certa forma, assim, devastada pelo medo mesmo desse diagnóstico, pelo medo do que poderia vir depois, e aí isso te abalou mais? Sim, isso foi. A questão da cardiopatia dela foi o que mexeu muito comigo. Foi o que me trouxe muito mais sofrimento, choros, inseguranças. Meu Deus, por que minha filha veio com a cardiopatia? Por que ela veio com esse problema do coração? A síndrome de Down, tudo bem. A gente vai fazer tudo que tiver que fazer. Mas a cardiopatia já não dependia muito, né, da gente, do desenvolvimento dela. Era uma questão física, né? Não tinha o que fazer. E talvez como foi? Era o medo de perdê-la, né? Exatamente. Mais rapidamente. Mais rapidamente. Que foi o que eu achei que seria, né? Era o meu medo, cada consulta... Ai, tem o sopro, não fechou. Quando fechou um, a gente fez uma festa. Eram 3. Fechou um, a gente fez uma festa. Depois, fomos seguindo, acompanhando. Ai, tem dois. Depois, até que chegou a ter que fazer o que eu mais temia, que era a cirurgia, né? Então, para mim, a questão da cardiopatia foi bem difícil. E depois também... que a gente descobriu a epilepsia, que também foi outra fase muito desafiadora, muito difícil. A síndrome de Down em si, que nem eu falei, não foi um negócio que mexeu comigo. Foi mais as outras coisas. Eu li o seu capítulo no livro Mulheres Desbravadoras, né? E eu acompanhei um pouco da tua história. E eu vi, assim, que foi uma fase bastante intensa, né, Renata? Do nascimento dela até o óbito. Eu vi que foi, assim... Foram muitas novidades, uma atrás da outra. Então, veio a síndrome de Down. E aí veio a questão da cardiomiopatia. E aí veio a síndrome de West, né? Sim. E você, em algum momento, acha que você teve tempo para pensar nessa realidade? Você parou para pensar, tá acontecendo? Ou você foi seguindo? Tinha períodos que eu falava assim, meu Deus, parece que eu tô vivendo uma vida que não é minha. Eu ficava, tá acontecendo isso mesmo?
tá bom, vou seguir. Aí você vai naquele, vou deixar o barco me levar, né? Vou indo. Depois já tinha uns panes. Meu Deus, mas a minha filha vai operar, tá acontecendo isso mesmo? Aí você vive aquele negócio como se estivesse em outro corpo. E aí, mas depois você cai em si e fala, tá acontecendo de verdade. Então, teve essas questões, sim. Essa montanha-russa com a Valentina me trouxe, assim, muitos bugs, né, na cabeça. Meu Deus, eu tô aqui mesmo? Eu tenho que fazer isso mesmo? Eu tenho que... Essas questões teve muito na minha cabeça. Uhum. Como foi um curto período, né? Entre um evento e outro, o tempo de processamento para você desses sentimentos foi muito estreito. Muito, quase que você foi empurrada, né? Exatamente. Para essas foram sensações. Assim, eu falo com o meu marido, nós falamos que nós vivemos 4 anos com ela, mas parece que foram 40 anos. Um negócio muito doido. Intenso. Muito intenso. E aí, quando a gente olha, foram só 4 anos. E ao mesmo tempo, me parece, né, quando você fala que foi muito transformador. Sim, foi muito transformador. Transformou não só a gente, nós, família. Transformou todos ao nosso redor. E falando das pessoas ao redor, você relata que para você, por exemplo, a síndrome não trouxe essa questão do luto e do sofrimento do diagnóstico, mas que a cardiopatia e a epilepsia, sim, elas trouxeram esse sofrimento, esse luto pelo diagnóstico. Como foi, por exemplo, para o seu marido e para as pessoas da família que estavam em volta? Você acha que eles viveram esse processo diferente de você ou vocês estavam todos na mesma página? Nós estávamos todos na mesma página. Eu lembro até hoje quando o meu marido estava na sala de parto e quando ele entrou, né? E aí a doutora falou o diagnóstico, tudo. Aí ele ficou assim. Eu achei que ele ia desmaiar, né? Na hora. Mas ele ficou... Posso descer? Depois voltar? Ela, não, pai, se você descer, você tem que ir. Porque ele queria contar pro pessoal que estava lá embaixo, esperando. E aí depois ele falou assim que ali deu um choque de realidade, porque dali transformou em outro homem. Foi literalmente. Ela veio e nos transformou em outras pessoas. Tanto eu, ele, a minha sogra, os amigos, todos. Todos nós fomos transformados pela Valentina com a chegada dela. E que maravilhoso isso, né? Meu filho, ele viveu 4 anos também. E eu tenho essa mesma impressão, meu Deus, mas assim, parece que todo o tempo antes dele e depois dele não é tão grande quanto o tempo e nem tão intenso quanto o tempo que eu vivi com ele. É muito diferente a contagem e a intensidade do tempo que a gente viveu com eles. Eu me vejo muito no seu relato porque eu realmente também sinto isso. E eu fico impressionada como, de fato, a qualidade do tempo com eles é diferente. Sim, com certeza. A gente aproveita cada, assim, segundinho. Tá ali, às vezes não quer nem sair, né? Tá ali junto, não vão aproveitar. Às vezes eu chegava do trabalho e a Valentina tava brincando e nem dava conta do tempo. Às vezes eu ia dormir com a roupa de trabalho mesmo, era já 1h da manhã. E meu marido, nossa, mas você não vai deitar? Não, deixa eu ficar aqui com ela, tá brincando, ela não tá com sono ainda. Então, assim, eu aproveitei, assim, graças a Deus, tive uma vida com a Valentina que eu pude participar de perto de tudo, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Pude participar de tudo, todas as terapias, todos os exames, todas as consultas, tudo que ela tinha que fazer, era eu que levava, era eu que estava ali, era eu que participava de todas as terapias, filmava, ela tem ainda o Instagram, todas as filmagens, eu estava, os intensivos dela, que tinha que ficar mês lá, tipo, era todos os dias as terapias. Teve uma vez que eu ia e voltava todos os dias. E depois, na outra vez que ela fez, eu dormi lá 3 dias da semana. E depois eu vinha porque eu quis voltar à questão do trabalho, né?
Então, eu fiquei literalmente, eu participei de tudo, literalmente com ela. Tudo. E você acha que isso ajudou a você passar por esse enfrentamento desses lutos do diagnóstico? Estar ali focada em fazer o melhor para ela, em oferecer as oportunidades, fez com que você conseguisse passar, por exemplo, pelo luto da síndrome de West e da cardiopatia? Sim, eu acredito que fizeram sim. Eu estar junto ali, participando de tudo, foi uma questão de tipo, eu tô aqui perto. Então, não tinha na minha cabeça, assim, eu pensava, se eu ficasse longe e acontecesse alguma coisa, eu falei, meu Deus, não, eu preciso estar participando de tudo. Preciso estar participando de tudo com ela, preciso estar presente de tudo com ela. E isso daí me tranquilizava um pouco na questão dos diagnósticos, sim. Renata, na sua fala fica bem claro pra gente que você falou, né? Uma montanha-russa, vários loopings aí. Que às vezes a gente acha que é só o primeiro diagnóstico que vai fazer aquela transformação na gente. E pelo contrário, como eu falei, né? Aquelas vivências, elas são individuais. A sua primeira foi muito rápida a aceitação. E a gente vê o quanto o amor transforma, né? E as segundas já foram mais doloridas, já passou por uma fase, né? Você falou da raiva ali, por que ela tem a cardiopatia, e já passaram por outras fases. E você, então, teve vários lutos. Sim. Aí. Você consegue, se você não conseguir, tudo bem, comentar um pouco sobre o último luto? O último luto é muito difícil. Então, é muito intenso, né? Se você não conseguir falar, tudo bem, tá? Não, tranquilo. Só se você tiver à vontade, mesmo. Só é muito difícil falar. Porque a questão da saudade é muito grande. Mas falar dela é uma questão muito gratificante pra mim. Ela mudou muito minha vida. E assim, muda até hoje. Porque a mulher que eu sou hoje foi graças a Valentina. Eu descobri uma pessoa dentro de mim que eu não sabia que eu era. Não sabia que eu era. E depois dela, eu olho pra trás e eu falo assim, meu Deus, olha quem eu era. Antes da Valentina, né? Nossa, era uma pessoa que tinha preguiça de fazer um monte de coisa, reclamava, falava, meu Deus do céu, mas nossa, que chato fazer isso. Nossa, tudo reclamava. E depois, na minha vivência com ela, eu pensei, cara, olha quantas coisas Deus está fazendo na minha vida. Pós-Valentina. São muitas coisas mesmo, muitas bênçãos que eu falo assim, olha só quantos caminhos estão sendo abertos. E só que ela estava me preparando. Eu acredito que a minha vida com ela foi uma preparação para as coisas que Deus tem na minha vida. Até para falar sobre ela também. A questão do livro, né? Foi uma coisa que eu nunca imaginava. Quem ia imaginar? Quem era eu para escrever um livro? Vou escrever o quê? Então, ela foi o motivo do meu crescimento, da minha transformação. E o que eu sou, assim, hoje é graças a ela. O luto é muito difícil todos os dias. Mas eu escolhi não desistir. Eu todos os dias acordo, visto minha capa e saio. Não são todas as pessoas que sabem que eu tive uma filha especial que eu perdi. Quantas pessoas, minhas clientes, falam, você tem filhos? Tenho. Eu tenho o Ramon de 15 anos e eu sou mãe de anjo. Aí as pessoas, você é mãe de anjo? Mas quantos anos tinha sua filha? Aí eu explico ali sorrindo e a pessoa fala, não acredito. Você teve uma filha de 4 anos e você perdeu ela e você tá aqui sorrindo, nos atendendo bem, transformando, elevando a nossa autoestima. E se você não fala, eu não ia saber. Porque realmente... Mas falar sobre ela mantém ela viva, falar, né? sobre ela mantém ela viva, sim. E tem dias que é muito mais difícil. Tem dias que, ai, meu Deus, não quero fazer, não quero levantar, não quero... Mas aí eu penso,
Se eu tivesse com ela aqui, eu ia ter que fazer. Eu ia ter que levantar. Então, eu vou viver como se ela estivesse aqui. Porque dentro de mim, ela está aqui. Com certeza. Então, vamos seguir, vamos fazer, vamos vestir a capa e vamos pra cima. Então, essa força que ela fez com que eu adquirisse... faz com que eu esteja onde eu estou hoje. Fez com que eu estivesse onde eu estou hoje. Abrindo muitas portas. Mas isso eu descobri depois da Valentina. É muito inspirador o seu relato. Assim, parabéns pela coragem de estar aqui falando de um assunto que até é tabu, né? Tabu para nós mesmos, é tabu para os outros, como você falou, né? Quando você conta para alguém que teve uma filha e que é a mãe de anjo, né? E o que é isso, né? O que é ser mãe de anjo? O que é poder falar, né? Que você é mãe da Valentina. Você não deixou de ser mãe da Valentina. Não deixei né? de ser mãe da Valentina. E como que as pessoas ouvem essa informação e lidam com essa informação, né? E o quanto que falar sobre isso também ajuda as pessoas a entenderem. Sim. Que é preciso falar sobre a Valentina, que você não deixou de ser mãe dela e que sim, ela está viva em você. Existe alguma orientação prática agora, né? Porque o nosso objetivo aqui nessa temporada, além de contar dessas vivências pessoais, também é a gente instrumentalizar as pessoas a conviver com a diversidade, né? Você pode pensar tanto nos profissionais que atenderam sua filha, quanto a sociedade em geral, que acolheram ela ou não acolheram, e que acolheram você ou que não te acolhem quando você fala do luto. O que você falaria de aspectos práticos, assim, o que a gente pode fazer na vida para quebrar esses tabus, esses estigmas, confortar as pessoas? O que nós podemos fazer? Não tenho muito o que dizer sobre essa questão, né? Eu acho que... Eu não sei. Por exemplo, numa situação como essa que você colocou, tá? Você fala assim, eu sou mãe... Hoje você fala, né? Eu sou mãe de um rapaz de 15 anos e mãe de anjo. E aí, quando você ouve isso, aí já vem, né? Mas como você tá com esse sorriso no rosto? Mas como? Como se você não pudesse mais viver. Viver porque eu perdi a Valentina. Como que você lida com essa situação? E aí isso já é um recado para instrumentalizar as pessoas que estão na mesma situação que você, que passam por isso. E para as pessoas que estão aí. Por quê? Porque, sabe? Como é que você lida? Como é que você faz com essa situação? Essa situação, na verdade, para mim, eu levo como uma referência, assim, ser referência para as pessoas, né? Referência de vida. Como eu falei, as pessoas reclamam muito. Eu era uma pessoa que reclamava muito. Então, hoje, depois dessa vivência, então eu aprendi que, assim, tem muita gente que tem muito mais problemas, assim, tem muitos problemas muito insignificantes. Que existem muitas coisas muito maiores que as pessoas nem imaginam. E você tá ali todos os dias tentando passar por cima daquilo, porque uma vivência assim de um filho especial não é fácil. As pessoas te julgam olhando pelo que você passa ali. Acha que é fácil ainda. Não é fácil. É muito, muito difícil ser uma mãe, um pai atípico, né? Então, assim, essas pessoas que olham pra mim falam, nossa, como você consegue? Gente, eu consigo porque é Deus que me dá força. Todos os dias. Não conseguiria se não fosse Ele. E eu acredito, assim, dentro de mim que não soube do diagnóstico antes da Valentina porque Deus não quis. Porque quando eu fiquei grávida dela, eu não queria ficar grávida. E eu fiquei muito tempo para aceitar a gestação. Imagine se eu soubesse da condição dela antes. Eu não ia conseguir aceitar.
Então, ali já foi uma preparação toda. Então, quando as pessoas escutam a minha história, elas falam, cara, você passou por tudo isso e você tá aqui. Nossa, mas você é um exemplo. Sim, eu aonde eu puder ir e falar sobre a Valentina, eu vou falar. Porque é um exemplo de vida. A minha vida é um exemplo para muitas outras pessoas que passam por isso, que acham que não pode ser, não pode viver a vida, não podem dar atenção para os 2 filhos ou 3 filhos, enfim. Você consegue se dividir, sim. Você consegue ser mulher também, porque quando eu tinha que fazer as coisas com ela, para fazer as coisas minhas, eu me ajustava perante aos horários dela, mas eu conseguia fazer. Então, quando eu quero que as pessoas me vejam assim como um exemplo, eu falo sobre isso. Eu falo, gente, é não reclamar da vida. Tem gente que tem uma condição muito mais difícil. Então, vamos olhar para frente, né? Vamos fazer só o que tem que ser feito e não desistir. Para mim, o lema da minha vida e que eu passo para as pessoas é não desistir. Renata, eu agradeço muito pela sua generosidade de compartilhar a sua história conosco, de plantar a sementinha da Valentina em outros corações e manter a missão dela viva. Infelizmente, a gente tem que encerrar o episódio de hoje, mas eu gostaria de dizer que trazer essas histórias, essas vivências e transformar a prática só é possível graças aos nossos apoiadores e patrocinadores. Então, os nossos patrocinadores, a Agência Treve, a Casa Day Personalizados, a Bate Félix Informática, o Instituto Beta de Ensino e Saúde, a Flex Corp e o Centro de Reabilitação Projeto Liberdade. Além dos nossos apoiadores, esse estúdio maravilhoso onde nós gravamos a Gamecast, o Núcleo de Acesso à Justiça para Crianças em Condições Crônicas Complexas de Saúde do Escritório França Pinho Cunha Advocacia e a Neurologic. Além disso, o Gente que Pode tem aí cupom de desconto para vocês que nos assistem e nos acompanham. Então, o Instituto Beta liberou um cupom de 20% de desconto com cursos da área de fisioterapia neuropediátrica e neurofuncional no adulto e idoso. Então, você que é nosso telespectador pode usar o cupom Gente que Pode 20. A Flex Corp também liberou um cupom de 10% nas compras à vista no site. Utilize o cupom Gente que Pode 10. Nós convidamos vocês também a conhecer um pouco mais do Centro de Reabilitação Projeto Liberdade. Eles têm um trabalho multidisciplinar e lá foi, inclusive, um lugar onde a Valentina foi paciente. E eles têm, entre muitas abordagens, eles têm a terapia assistida por animais, a ecoterapia, eles têm também a hidroterapia e muitas outras abordagens. Sigam nossos patrocinadores nas redes sociais. O @ deles aparece aqui no vídeo. E siga também o nosso projeto. Nos ajude a chegar cada vez em mais pessoas. Nos acompanhem, compartilhe, comente e saibam que todo mundo pode. Nós somos gente que pode.